quer saber? Eu também vou te esquecer. Não te procuro mais, não ligo pra você. Se me mandar mensagens, não vou te responder. Nas redes sociais, você me bloqueou. Achou que era melhor, mas você se enganou. Quer saber? Eu também vou te esquecer. E é isso aí, gente. Bom dia para vocês, hein? Bem-vindos à nossa live Amanhecendo no Sertão. Bom dia! Muda a música certa para cada momento. Prepare a trilha sonora do seu dia. Estamos aí, né, gente? Na voz da natureza. Amanhã.